Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos terminar nossa disciplina de anestesiologia de pequenos animais? Lembra que semana passada nós começamos a falar, né, sobre anestesia geral injetável, né? E no caso nós falamos sobre os nossos barbitúricos, tá? Lembra que nós tínhamos terminado a nossa aula com um slide sobre anestesia dissociativa, que é o que a gente vai abordar hoje, ok? Então vamos ver o que nós temos para aprender sobre essas anestesias dissociativas. Então, uma anestesia dissociativa, ela produz um estado semelhante ao que a gente chama de catalepsia. O que seria esse estado de catalepsia? A pessoa, ela está acordada, ela é sensível a todos os estímulos externos, porém ela não consegue responder a esses estímulos. Então, se eu vou lá e faço um estímulo nocivo e doloroso nesta pessoa, ela sente, porém ela não consegue se proteger desses estímulos, né? Ocorre o que a gente chama de rigidez de membros, né? Ou seja, uma hipertonia muscular, tá? É comum a presença de nistagmo, midríase e lacrimejamento ocular. Eu tenho manutenção dos reflexos protetores. Ah, mas espera aí, lá em cima você falou que não consegue se proteger? Os reflexos protetores que eu estou falando é reflexo corneando, reflexo palpebral, reflexo laringiano, né? Então, você não vai conseguir entubar o seu paciente se ele estiver sob o uso de, se você fizer, né, na verdade, de uma anestesia dissociativa, tá? Então, é isso que são esses reflexos protetores, tá? Tem um certo grau de analgesia, só que essa analgesia não é o ideal, não é o suficiente para se fazer uma cirurgia, no caso, né? E você tem uma certa resposta a estímulos sensoriais. Só que lembrando, voltando ao que nós conversamos aqui em cima, tem uma certa resposta, só que não é uma resposta protetora, digamos assim. O animal está sob efeito de uma anestesia dissociativa, você vai lá e faz uma incisão cutânea. Logicamente, ele tem uma certa sensibilidade, ele vai ter uma certa resposta a essa incisão cutânea, né? Só que lembra que o animal está, abre aspas, cataléptico, né? Ele está nesse estado semelhante à catalepsia, então ele não consegue se proteger, ele não consegue se movimentar frente a esse estímulo nocivo, que é o que a gente acabou de conversar, tá? Então, essa que é a nossa anestesia dissociativa. Então, na verdade, uma anestesia dissociativa não produz um estado anestésico verdadeiro, né? Lembra que o animal mantém reflexos protetores, abre aspas, o animal está acordado, ele só não consegue responder a esses estímulos, né? Eles não exercem efeito lá naquele GABA, lembra que a anestesia dissociativa faz isso, né? Abre os canaizinhos, os receptores para o GABA, os canais iônicos, onde o GABA vai agir, e a nossa célula vai se hiperpolarizar, né? Aqui, na verdade. Aqui, quando a gente fala de anestesia dissociativa, eles não exercem efeito nesse receptor GABA. Basicamente, eles são antagonistas de um neurotransmissor excitatório, que é o glutamato. O glutamato é um neurotransmissor que excita o sistema nervoso central, né? Então, a anestesia dissociativa vai lá e antagoniza esse glutamato nesses receptores, tá? N-metil-D-aspartato, ou NMDA, certo? Esse receptor NMDA é ligado ao canal de cálcio. Então, olha só, se eu ligo esse receptor, se eu ativo esse receptor NMDA, eu abro e aumento a entrada de cálcio na célula. Lembra que a entrada de cálcio é necessária para ocorrer a fusão dessas vesículas sinápticas com a membrana pré-sináptica e ocorrer a liberação desse neurotransmissor, não é isso? Se eu não tenho a ação desse receptor, não tem entrada de cálcio, não tenho liberação do nosso neurotransmissor. Então, aqui só para a gente entender um pouquinho, né? Olha só, o glutamato está aqui, promove a entrada de cálcio dentro da nossa célula nervosa, né? Olha o receptor NMDA aqui também, né? Ele proporciona a entrada de cálcio dentro dessa membrana pós-sináptica, né? Promovendo, portanto, a continuidade da transmissão da informação. Então, aqui alguns efeitos, né, dessa anestesia dissociativa. No sistema nervoso central, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral, causa vasodilatação cerebral e causa um certo grau de analgesia.
Mas por esses dois eventos aqui, um paciente traumatizado, com traumatismo craniano e edema cerebral, não é isso? Logicamente fica totalmente contraindicada a utilização desse tipo de anestesia. Num paciente, ou melhor, um sistema cardiovascular, causa taquicardia e hipertensão. Tá? Então, são os efeitos que essa anestesia dissociativa vai causar lá a nível do sistema nervoso central e lá a nível do sistema cardiovascular. Logicamente, se é um paciente também cardiopata, lógico que eu vou não utilizar esse anestésico dissociativo. Lá no sistema respiratório, né, isso produz uma ventilação apnêustica, tá? O que seria essa ventilação apnêustica? Após a inspiração, eu tenho uma pausa prolongada, certo? Então, o animal inspira e fica um longo tempo nessa pausa, né? Como se fosse uma apneia, na verdade, certo? E não tira todos aqueles reflexos protetores, como tosse e espirro, certo? Outros efeitos importantes, né, do nosso anestésico dissociativo. Lembra dos reflexos que ele se mantém? Então, tá aqui, ó, óculo palpebral, reflexo auditivo, olfativo, aumenta a pressão intraocular, além da pressão intracerebral, não é isso? E causa aquele estado de catalepsia, né, como a gente já tinha conversado, uma hipertonicidade de musculatura esquelética e aumenta a produção de secreção salivar, não é isso? Então, esses são os efeitos de uma anestesia dissociativa. Se eu quero fazer uma cirurgia no meu paciente, ele precisa ter um alto grau de relaxamento muscular, logicamente, isso daqui também está totalmente contraindicado, né? Ele causa rigidez, uma hipertonicidade de musculatura. Então, inviabiliza também quase que todos os procedimentos cirúrgicos. Então, para que a gente vai utilizar um anestésico dissociativo? De repente, para contenção química, para fazer um exame de diagnóstico, para um exame clínico e assim por diante. Então, os principais representantes dessa anestesia dissociativa estão aqui. Ketamina ou cetamina, né? E a tiletamina. Cetamina ou ketamina, né? É amplamente conhecido no meio veterinário, né? Ketamina, xilazina, mas enfim, xilazina é outro grupo de fármacos, né? A gente já sabe. Mas a ketamina é amplamente utilizada. E a tiletamina, né? Tá aqui, ó. Que ele é associado com outro agente anestésico, né? E olha, só para vocês verem, está escrito aqui, anestésico dissociativo, certo? Então, os principais representantes são esses, diletamina e ketamina. Então, está aqui a dose, né, desses fármacos, né? Aqui com a ketamina, a dose de 4 a 6 miligramas por quilo IV, ou de 10 a 15 miligramas IM, né? Ou também uma dose subcutânea. Um período de latência de 10 a 30 segundos quando aplicado endovenosamente e de 1 a 3 minutos quando aplicado intramuscular. Período de ação anestésica, né, de até 30 minutos. Então, note que é um fármaco que não permite um tempo muito hábil de cirurgia para você, né? Então, nesses 30 minutos, um procedimento de imagem, um exame clínico, ou até uma limpeza de ferida, enfim, é o indicado para você utilizar essa anestesia dissociativa. A tiletamina, né, com essa apresentação comercial, ela vem associada com o zolazepam. Tá? Zolazepam nada mais é do que um benzodiazepínico, que causa um certo relaxamento muscular, certo? Então, está aqui a dose para cães e gatos, endovenoso, IM. Período de latência IV também é extremamente rápido, 30 segundos, e quando intramuscular, até 3 minutos, né? Período de ação anestésica varia, chegando até a 1 hora. Então, aqui nós já temos um certo grau de analgesia, um certo grau de relaxamento muscular. Por isso que ele pode ser utilizado para procedimentos cirúrgicos, né, no caso. Logicamente, grau de analgesia não é tão bom, então é indicado associar um opioide como medicação pré-anestésica, né? Então, quando associado com os benzodiazepínicos, né, uma anestesia dissociativa, né, diminui o risco de o animal apresentar convulsões, tem um retorno anestésico mais suave, promove um relaxamento muscular satisfatório e tem uma influência hemodinâmica, ou seja, não prejudica fluxo sanguíneo, não causa hipotensão e assim por diante, né? Então, normalmente essa anestesia dissociativa ela é utilizada com a associação com os benzodiazepínicos. Então, nós falamos da anestesia
barbitúrica, da anestesia dissociativa, e agora vamos falar da anestesia não barbitúrica, certo? O Propofol. Vamos começar a falar sobre o Propofol. Tem uma ação curta. Ele é usado principalmente na indução anestésica, né? Então, eu vou induzir meu paciente, vou levá-lo a um estado de anestesia, vou entubar e vou ligar ele numa anestesia inalatória, certo? Quando eu quero fazer anestesia simplesmente com este Propofol, nós podemos utilizar em forma de bolos, né? Que aí sim eu mantenho esse plano anestésico. Não causa depressão fetal, então é ótimo para ser utilizado naqueles animais gestantes e também pode ser utilizado como anticonvulsivante. O animal chega para você em status epilético e nenhum agente farmacológico foi suficiente para tirá-lo desse estado epiléptico, né? E a gente pode utilizar o Propofol para tentar reverter ou tirar ele desse estado de epilepsia. Então, o Propofol, como mecanismo de ação, ele ativa o receptor GABA, né? Ativando o receptor GABA, abre canal de cloreto, a nossa célula se hiperpolarizando, não recebe estímulo, não transmite este potencial de ação, certo? É a mesma história que a gente já viu lá atrás. A nível de sistema nervoso central, os efeitos desse Propofol é a diminuição de fluxo sanguíneo cerebral. Então, quando eu tenho um aumento de pressão intracraniana, né, causado por um edema intracraniano, um traumatismo craniano, eu posso utilizar este Propofol. Ele atua também como anticonvulsivante. No sistema cardiovascular, ele causa uma certa hipotensão, de curta duração, logicamente, e ele pode causar uma bradicardia. Não quer dizer que ele vá causar essa bradicardia toda vez que você utilizá-lo, certo? Mas ele pode sim diminuir a frequência cardíaca e isso chegar a um limite a um estado de uma bradicardia, no caso. Um dos efeitos bem visíveis, né, bem acentuados, é a apneia durante a sua indução. Então, durante a sua introdução, ele pode causar uma apneia, tá? E ele é contraindicado, logicamente, em animais hipovolêmicos ou animais hipotensos. Então, nessas situações, ou eu reverto essa situação, ou eu utilizo outro tipo de agente anestésico. Ainda na anestesia não barbitúrica, né, um outro agente anestésico é o etomidato. Tá? Então, etomidato, basicamente é a mesma coisa que o Propofol. Eu vou utilizá-lo na indução anestésica, certo? E também eu vou utilizá-lo para manutenção naqueles procedimentos curtos e não dolorosos. Então, para um diagnóstico por imagem, para um exame clínico e assim por diante. Ele é utilizado, é indicado principalmente para animal que tem qualquer tipo de problema cardiovascular. Então, para aqueles animais cardiopatas, eu vou induzi-lo com etomidato, antes de colocá-lo numa anestesia inalatória, tá? E também não causa depressão fetal. Mecanismo de ação é o mesmo, canais de cloreto. Então, abre canais de cloreto, entra cloreto na célula e hiperpolariza a nossa célula e ela não consegue receber e nem gerar o potencial de ação. E agora nós chegamos nessa anestesia total intravenosa, né? Então tá aqui, ativa, anestesia total intravenosa. Essa anestesia promove efeitos desejados, como hipnose, relaxamento muscular, analgesia e amnésia, tá? Como que eu vou fazer essa anestesia total intravenosa? Através de bolos, então a cada 2, a cada 3 ou a cada 5 minutos, eu vou lá e reaplico esse agente anestésico na veia do meu paciente ou por infusão contínua, né? Uma bomba de infusão. Eu coloco a seringa numa bomba e essa bomba vai injetando o volume indicado no nosso paciente, tá? Ou também, lógico, por fator de gotejamento, né? Com equipe. Então, no soro eu tenho esse agente anestésico e ele vai gotejando e vai sendo infundido no nosso paciente. Vamos ver alguns exemplos dessa anestesia total intravenosa. Como desvantagem, a gente já pode começar a falar sobre isso daqui. Ó. Difícil adequação do plano anestésico, né? Como na anestesia inalatória nós conseguimos manter o plano anestésico certinho, estável, aqui eu tenho uma difícil, né? Eu consigo manter esse plano anestésico, só que ele é um pouco mais dificultoso, digamos assim, tá?
Logicamente, tudo isso vai ser metabolizado pelo fígado e jogado fora pelos rins, então é contraindicado em hepatopatas e nefropatas. Vantagem, tá? Efeitos cardiovasculares menos pronunciados, rápida indução e baixo custo. Aqui eu não preciso de equipamentos específicos, né? Eu preciso do anestésico injetável, eu preciso calcular certinho, ou até, quando mais detalhadamente, né, a gente precisa de uma bomba de infusão, certo? Mas mesmo assim não são aparelhos tão caros quando comparado a uma anestesia inalatória. E aqui são alguns exemplos, né, dessa anestesia total intravenosa, né? Olha só, a medicação pré-anestésica utilizando opioides e utilizando antimuscarínicos, né, ou seja, um antagonista de receptor muscarínicos, antagonistas da acetilcolina, né? Como indução, aquele propofol que a gente já falou, olha só, endovenoso nessa dose, e para promover a manutenção, o mesmo propofol, só que agora, olha só, 0,3 mg por quilo por minuto. Então, se a gente pegar um animal de 10 quilos, né, eu vou utilizar 3 mg por minuto, certo? 3 mg por minuto, é só eu calcular, colocar isso na bomba de infusão e a bomba vai aplicando isso no nosso paciente durante 1 minuto, ele aplica 3 mg, certo? Um outro exemplo de anestesia, olha só, uma indução com propofol, com lidocaína e com ketamina, certo? E uma manutenção com propofol, com lidocaína e com ketamina. Só que, logicamente, as doses bem reduzidas, certo? Outro exemplo aqui, ó, medicação pré-anestésica, uma acepromazina, indução com propofol e a manutenção com o propofol, com o próprio propofol. Inicialmente com uma dose um pouquinho mais alta e depois com uma dose mais baixa. Logicamente, ou eu preciso ter a bomba de infusão, ou a cada minuto eu vou ter que aplicar exatamente essa quantidade do nosso agente anestésico. Tá? Então, são alguns exemplos de anestesias totais intravenosas, para procedimentos menos invasivos, procedimentos rápidos, né? Procedimentos não tão cruentos, eu posso utilizar esse tipo de anestesia, certo? Então é isso, pessoal. Falamos sobre anestesia barbitúrica na semana passada e agora terminamos a nossa disciplina falando sobre anestesias não barbitúricas e anestesia dissociativa. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima. Grande abraço a todos.